E aí, galera, beleza? Bom, galera, o nosso Duda também tá aí com a gente. Coloca. Pessoal, o nosso tema Ajeitando de aí, já hoje é tô ajeitando. sobre. O nosso tema que a gente vai bater um papo hoje é sobre a educação da vontade. Quer dar um geral mais ou menos do que é essa tal educação da vontade, Eliseu, pra galera? Tem uma vantagem, eu espero você falar. Basicamente, galera, é sobre a gente falar como conseguir resultados melhores na nossa vida, né? Tipo, atingir mais coisas, conseguir mais. A gente vai estar falando sobre experiências pessoais, sobre experiências de terceiros e situações e coisas que ajudaram. A gente vai discutindo sobre esse tema hoje, né? Por sinal, eu gostaria também de, às vezes, da nossa zona de conforto desconfortável. Aqui em casa. Pelo menos é um pouco da visão que eu tenho, né? Então, a gente vai estar falando sobre experiências pessoais, sobre experiências de terceiros e situações e coisas que ajudaram. A gente vai discutindo sobre esse tema hoje, né? Por sinal, eu gostaria também de, às vezes, da nossa zona de conforto desconfortável aqui em casa. Vamos lá, esse tema pelo menos é um pouco da visão que eu tenho, né? Então, a gente vai estar falando sobre experiências pessoais, sobre experiências de terceiros e situações e coisas que a ajudam. melhor maneira de ensinar e pensar as coisas é por meio de história, né? E tem um experimento que é uma historinha bem legal, que o Luiz conhece, não sei se o Duda já ouviu falar, que é o experimento das crianças sobre adiar a recompensa. E é um experimentozinho, cada criança fica numa cabine, tem até vídeos desse experimento, quem quiser conferir no YouTube. É uma cabine, se não me engano foi de Stanford, a universidade, coloca as crianças de 7 anos numa cabine, e aí ela tem assim, ela pode ganhar um bombom de chocolate, agora, 15 minutos. Aí ela fica na sala sozinha, sem nenhum outro estímulo, sem nada. Então ela pode, crianças, pegou um só. E algumas conseguiram a tarefa, né? Nos vídeos, é muito engraçado, até as crianças ficam assim, tentando, olhando, pensa em comer, vai, não vai, e acaba não comendo, né? Então a maioria comeu um e não quis ganhar o segundo. Só que o que é legal é que esse estudo, ele perpetuou no tempo e foram estudar os resultados futuros daquelas crianças. E aquelas que eram capazes de educar à vontade para ganhar uma recompensa posterior, ou seja, adiar a gratificação, aquelas que tinham essa disciplina para adiar a gratificação, eram muito mais bem-sucedidas na vida. Então, aquele comportamento lá de adiar a recompensa, que é muito importante para a gente nos dias de hoje, né? Qualquer coisa que você queira fazer grande, exige esse tipo de disciplina, de você trocar o futuro, e aí você estuda, você se prepara e tal. E acho que esse experimento é bem ilustrativo, é bem legal. Para isso da disciplina, ele é importante até na infância, para você gerar valor, né? Gerar uma pessoa. No mercado de vida, geralmente quem tende a ser mais bem sucedido mesmo financeiramente, né? Porque quando a gente está falando também de adiar a recompensa, né? A gente também está falando de outras formas de adiar a recompensa, né? Não só financeiras, mas falando primeiro financeiramente, a gente sabe que no caso o mercado, o mundo é meio que um ambiente onde o dinheiro flui das pessoas das mais impacientes para as mais pacientes, né? Eu acho que e você pode ver que isso serve para quase tudo. Você pode, por exemplo, comprar um celular hoje para chegar tipo, você pode ir na loja 2 meses e pagar menos ainda por ele. Então, a questão, ou você está disposto a esperar e pagar menos, ou você quer instantâneo, né? E isso serve para quase tudo, né? Você pode ter uma coisa. O Duda também tá aí com a gente, tá todo mundo aí. Duda hoje tá menos. Ou você quer instantâneo, né? E isso serve para quase tudo, né? Você pode ter uma coisa. O Duda também tá aí com a gente, tá todo mundo aí. Duda hoje tá menos. Pode ser aquela. Se você consegue adiar o coisa, inclusive referente a, eu tenho dinheiro, eu posso comprar uma coisa para mim agora, eu posso investir e comprar muito mais coisas depois. Então, isso remete para quase tudo. Mas você precisa transformar rapidamente o seu carro em drogas. Então você vai vender esse carro por um preço muito barato, porque você quer agora. O cara quer se livrar do carro dele agora, ele precisa de dinheiro para pagar uma dívida. Ele vai vender abaixo da tabela FIP uns 30%, porque ele quer vender hoje, ele quer vender rápido, ele tá precisando de dinheiro agora. E o cara que tá sem pressa para vender, ele vai procurar a melhor negociação. E para comprar serve do mesmo jeito. Você vai pesquisar aquele modelo, ficar olhando lá, passa a comprar mais barato. E serve para tudo. E aí, Marcelão, e mais uma coisa, Eliseu, eu queria fazer um parênteses assim para levantar aqui.
isso também vai servir não só... Porque a gente sempre consegue pensar na parte financeira, né? De ser mais bem-sucedido financeiramente. Mas quando você fala, talvez, de ser bem-sucedido Na vida, né? emocionalmente, ou na parte da saúde, por exemplo, isso vai ser totalmente interligado também. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa pode, por exemplo, uma outra gratificação que ela pode abrir mão por questão de outra, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela se sente mais feliz estando com uma pessoa, de ter esse companheirismo, alguma coisa, de um parceiro fixo, ela acaba tendo que abrir mão de parceiros múltiplos, né? De você abrir mão, digamos, então você abre mão de uma coisa para ter uma outra coisa que às vezes é mais profunda. Nem sempre é, mas a questão, né? Eu tô falando, então, às vezes a pessoa vai ter lá ela pode ter várias interações rasas com várias pessoas, né? Tipo, geralmente de cunho mais sexual, mas às vezes é uma interação para uma parte da população, e isso vai ser mais relevante. Às vezes a pessoa não tem essa necessidade, então para ela não tem problema nenhum, mas às vezes a pessoa tem. Mas mesmo assim, para manter aquele relacionamento estável, ela tem que abrir mão dos outros. Então, ela tem que adiar essa gratificação por uma coisa que ela julga mais importante em algum outro aspecto. Sim, Né? Ou com certeza. exercícios, né? Pô, eu posso trocar, comer um X, comer uma batatinha frita é bom demais, tomar um refri é gostoso, mas assim, eu posso abrir mão de tomar isso, de não ter essa experiência boa, mas para ter uma vida mais saudável, para ter outros benefícios que vão ser muito mais significativos no longo prazo, né? Então, é muito incrível como, de fato, provavelmente, se for analisar essa pesquisa do docinho lá, né? As pessoas, inclusive, elas não devem ser mais ricas, elas devem, tipo, ser mais felizes. Elas devem ter, Sim. talvez, uma saúde melhor, elas devem Não ter só mais. algo que, no final das contas, é mais importante. Porque eu acho que no caso do dinheiro, você está abrindo mão para ter mais dinheiro, mas a questão é ter mais dinheiro é mais importante do que ter menos. Ou ter mais saúde é mais importante do que ter menos saúde, ou ter um relacionamento que a pessoa julga importante é mais relevante. Então, é uma questão de importância, né? Você abrir mão do curto prazo em detrimento do longo prazo que você julga mais importante. Então, a pessoa, querendo ou não, acaba, acho que, sendo até mais realizada na vida, porque ela consegue atingir mais metas que ela julga significativas. E jogando. Escola da filosofia da vontade. Então tem o mundo como verdade e representação. Não sei se vocês já têm uma noção de leitura, já tiveram acesso, ou contato, ou alguma coisa do gênero. Eu não. Eu já li. Eu li através de citações. Eu li através de citações, né? Tipo, de alguns autores que falam muito dele. Mas muito também da ideia da vontade. Não, acho que ele só queria falar que ele gosta muito desse conceito. Pode seguir, Duda. Não, tô te ouvindo. Eu tô prestando atenção aqui. O Schopenhauer ele é conhecido como filósofo da vontade. Quer pontuar alguma coisa? Só estamos aqui jogando. A própria essência. Algo do gênero, uma relação com ele, porque a filosofia tem uma noção de leitura, ou contato, ou alguma coisa do gênero. Não tem como ser feliz. Mas não peguei da fonte. Não, do Schopenhauer. Muito também da ideia da vontade. A descrição dos sonhos, o salário dos sonhos, a vida dos sonhos. Aí chega um momento. Não, acho que ele só queria falar que ele gosta muito desse conceito. Pode seguir, Duda. Não, tô te ouvindo. Eu tô prestando atenção aqui. Não tem uma frustração, você não tem uma luta, você não tem que é mais da vontade. Quer pontuar alguma coisa? Só estamos aqui jogando. A própria essência subjetiva do ser humano. Vocês estão me vendo aí? Sim, estamos. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre de como racional do ser humano. Que, como eu venho da escola do instinto, como o título é algo do gênero, uma relação com ele, porque a filosofia é toda baseada em cima da vontade, sabe? Então tem o mundo como verdade da vontade. Tem uma noção de leitura, ou contato, ou alguma coisa do gênero. Não tem como ser feliz se você tem um objetivo com felicidade. É um objetivo Eu li através de citações, né? Tipo, de alguns autores que falam muito dele. Imagina se você vivesse mas não peguei da fonte. Não, do Schopenhauer. Você, por exemplo, você consegue E eu acredito muito eu gosto muito também da ideia da descrição dos sonhos, o
não direcionar você, vida, não limite sonhos, porque ele cai Não, acho que ele só queria que... Eu tô te ouvindo, eu tô prestando atenção. Não tem uma frustração, você não tem uma luta, você não tem que é mais da vontade. Quer contar alguma coisa? Só apenas joga. Subjetivo do ser humano. Vocês estão me vendo bem? Sim, estamos. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre de como racional do ser humano. Que, como eu venho da escola do Tinto, como o título é algo do gênero, uma relação com ele é toda baseada em cima da vontade, sabe? Então tem o mundo como uma sociedade. Eu li através de citações, né? Tipo, de alguns autores que falam muito dele. Imagina se você vivesse. Mas não peguei da você tem, por exemplo, eu gosto muito também da ideia da esse são dos sonhos, não direcionar você, vida, não limite sonhos, porque ele cai e é carregado que é da vontade. Contar alguma coisa? Só apenas joga. Subjetivo do ser humano, você tem uma relação com ele é toda baseada em cima da vontade, sabe? Então tem o mundo como uma sociedade, tem uma noção de leite ou contato, alguma coisa no gênero. Você não tem como ser feliz se você tem um objetivo com felicidade, é negar um objetivo final. Eu li através de citações, né? Tipo, de alguns autores que não dá pra ganhar. Sonhos, não direcionar você, vida, não limite sonhos, menos porque ele cai. Não, acho que ele só queria que... Eu tô te ouvindo, eu tô prestando atenção. Não tem uma frustração, você não tem uma luta, você não tem que é da vontade. Quer contar alguma coisa? Só apenas joga. Subjetivo do ser humano. Vocês estão me vendo bem? Sim, estamos. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o tonal do ser humano. Que, como eu venho da escola do Tinto, como é algo do gênero, uma relação com ele é toda baseada em cima da vontade, sabe? Então tem o mundo como uma sociedade, tem uma noção de leite ou contato, alguma coisa no gênero. Você não tem como ser feliz se você tem um objetivo com felicidade, é negar um objetivo final. Eu li através de citações, né? Tipo, de algum... Você tem, eu gosto muito também da ideia da esse são dos sonhos, não direcionar você, vida, não limite sonhos, menos porque ele cai. Não, acho que ele só queria que... Eu tô te ouvindo, eu tô prestando atenção. Não tem uma frustração, você tem uma luta, você não tem que é da vontade. Quer contar alguma coisa? Só apenas joga. Subjetivo do ser humano. Vocês estão me vendo bem? Sim, uma relação com ele é toda baseada em cima da vontade. Tem o mundo como uma sociedade, tem uma noção de leite ou contato, alguma coisa no gênero. Você não tem como ser feliz se você tem um objetivo com felicidade, é negar um objetivo. Eu li através de citações. Você tem, eu gosto muito também da ideia da esse são dos sonhos, você não tem que é da vontade. Quer contar alguma coisa? Só apenas joga. Subjetivo do ser humano. Vocês estão me vendo bem? Sobre o tonal do ser humano. Como eu venho da escola do Tinto, como é algo do gênero, uma relação com ele é toda baseada em cima da vontade. Tem o mundo tem uma noção de leite coisa do gênero. Não tem como ser feliz se você tem um objetivo com felicidade, é negar um objetivo. Eu li através de citações. Você tem, eu gosto muito também da visão dos sonhos, não direcionar você, vida, porque ele cai. Não, acho que ele... Não tem uma frustração, você tem uma luta, você não tem que é da vontade. Quer contar alguma coisa? Só apenas joga. Subjetivo do ser humano. Vocês estão me vendo bem? Ganhar eu ainda tô numa briga na parte física, num campo, é porque por mais que você na parte física, num campo, é porque por mais que você hoje a forma está sendo muito mais difícil do que vencer esses meus desafios mentais foi lá atrás. Não é tu trocando ganhar uma possibilidade de uma situação ruim. Eu tô eu ainda tô numa briga na parte física, num campo, é porque por mais que você hoje a forma está sendo muito mais difícil do que vencer esses meus desafios mentais foi lá atrás. Não é tu trocando ganhar uma possibilidade de uma situação ruim. Eu tô criando eu ainda tô numa briga na parte física, num campo, porque por mais que você hoje a forma está sendo muito mais difícil do que vencer esses meus desafios mentais foi lá atrás. Não é tu trocando ganhar uma possibilidade de uma situação ruim. Eu tô criando eu ainda tô numa briga na parte física, num campo, porque por mais que você hoje a forma está sendo muito mais difícil do que vencer esses meus desafios mentais foi lá atrás. Não é tu trocando ganhar uma possibilidade de uma situação ruim. Eu tô criando eu ainda tô numa briga na parte física, num campo. Essa vontade de, porque a vontade não existe. Eu vou falar como eu fiz, né? Por mais que você hoje a forma está sendo muito mais difícil do que vencer esses meus desafios mentais foi lá atrás. Não é de uma situação ruim. Eu tô criando a gente deu uma briga na parte física, num campo. Essa vontade de, porque a vontade não existe. Eu vou falar como eu fiz, né? Por mais que você hoje a forma está sendo muito mais
você vai fazer você chega trabalhando mais, sim, meio que inteligência, é a última função do cérebro, é a última chamada, essa parte como é mais as pessoas chegam, por isso que o cara, ele é animado trabalhando mais, sim, meio que inteligência, o álcool, ele vai essa parte como é mais, dar uma diminuída da atividade dessa região, não vai parar, né, porque você não vai ficar retardado, mas ele vai diminuir e ele vai ter uma dorsalização, né? Que é isso, vai aumentar a velocidade da parte mais interna do cérebro. Se ele já pode ficar mais agressivo, vai ficar mais gastado, dar uma diminuída da atividade dessa região, não vai parar, né? Porque você vai ficar fazendo uma dieta e o cara vai diminuir. E ele vai, provavelmente, ele vai ficar mais, ele vai ter uma dorsalização mais. Por exemplo, eu sou um cara que vai ficar mais, depois que eu dar uma diminuída da atividade dessa região, não vai parar, né? Porque você vai ficar fazendo uma dieta e o cara vai diminuir. Ele vai provavelmente vai ficar mais, ele vai ter uma dorsalização mais. Por exemplo, eu sou um cara que vai ficar mais, depois que eu dar uma diminuída da atividade dessa região, não vai parar, né? Porque você vai ficar fazendo uma dieta e ele vai provavelmente vai ficar mais, ele vai ter uma dorsalização. Você tem e ela está associada com a minha imagem, com mais saúde, por exemplo. Que vai me dar um prazer. Como é que é feito essa se trabalha isso? Ela está associada com a minha imagem, com mais saúde, por exemplo. Se trabalha isso, ela está associada com a minha imagem, com mais saúde, por exemplo. Vai me dar um prazer. Ela está associada com uma imagem e mais saúde, por exemplo. Eu estimulando outras pessoas que vão ver o meu emagrecimento e com o casal, meu casamento, eu estando mais apurado, eu imagino a minha saúde aumentando. A visualização, eu estimulando outras pessoas que vão ver o meu emagrecimento e vão emagrecer também melhorando. Com o casal, meu casamento, eu estando mais apurado, eu imagino a minha saúde aumentando. A visualização, eu estimulando outras pessoas que vão ver o meu emagrecimento e vão emagrecer também. Você provavelmente esperar com você alcançar esse casamento, já estando mais alto, eu imagino a minha saúde aumentar, a visualização, motivar e estimular várias pessoas que vão ver o emagrecimento e agora não se vai esperar que você alcançar esse casamento, já estando mais alto, a minha saúde aumentar, a visualização, motivar e estimular várias pessoas que vão ver o emagrecimento e esperar que você alcançar esse casamento, já estando mais alto, a minha saúde aumentar, a visualização, motivar e estimular várias pessoas. Do que o que da minha isso, eu quando eu fui participar de uma coisa, cada treino eu estava me aproximando da minha imagem. Eu quando eu fui participar de uma na verdade, pelo que a ciência que eu já vi em alguns estudos e tal, o cérebro não consegue diferenciar imaginação de realidade, né? Então, não consegue. E se você imagina, por exemplo, que você está naquela maneira e você imagina ele vê prazer em já estar daquela maneira, tipo, ele consegue, isso vai te motivar a te associar essas sensações ruins de curto prazo a um planejamento maior de longo. Interessante, eu vou tentar fazer mais isso. Visualizar claramente, e mais forte ainda se você sentir o prazer que você terá quando você alcançar lá. Eu me via claramente como eu queria estar, eu quero estar com os gominhos abdominais aqui, eu quero que apareça esse negócio, não importa o trabalho que dê, mas eu tinha a imagem, será que esse bolo vai ser bom? Não, olha o gominho é melhor, olha o gominho, e toda a nossa mente, o nosso cérebro,
quanto menos cortical, né, quanto menos você acaba programando essa ideia de visualização, mais animalesco você fica, né? Tem estudos que mostram que hoje, as pessoas que acabam não estudando, não desenvolvendo o cérebro, tem coeficientes intelectuais menores, o córtex dela era menor, é menos desenvolvido, menos atividade nessa área. E aí ele tem a parte dos impulsos e vontades, pessoas compulsivas, tendem a ser compulsivas, são pessoas que não têm tanta racionalidade. Então você tem dois lados do seu cérebro, o racional e esse lado mais antigo, mais límbico, que é a parte do cérebro que veio dos animais, dos répteis. E nós somos seres humanos, nós somos a espécie dominante intelectualmente por conta desse córtex, que a gente tem, o nosso cérebro é totalmente igual ao dos animais, por isso que a gente ainda tem aquelas vontades. Que faz toda a diferença, né? E o puxadinho extra que chegou, é o último que veio evolutivamente, essa parte do córtex, é o que faz a gente dominar. E a questão que tu falou, Luiz, do correr atrás, de ter a imagem, por que vem isso? De onde vem isso? Vem da evolução. A caça por exaustão, que eu já devo ter falado para vocês, é quando os seres humanos iam caçar, correr atrás da gazela. A gazela corre 3 vezes mais, 4 vezes mais do que o ser humano. Nunca você iria pegar uma gazela. Mas como é que os caras fazem até hoje nas tribos africanas? Tem tribo africana que ainda faz a caça por exaustão. Eles correm atrás da gazela até a gazela morrer. Por quê? Ela cansa e ela não tem os anestésicos que a mente libera, que são dopamina, neurotransmissores e tudo mais. O cara tá visualizando, ele ia atrás da caça, ia correndo, e ele foi desenvolvendo cada vez mais isso. A seleção natural selecionou aqueles caras que eram capazes de correr atrás da meta. O cara que desistiu de correr da gazela morreu de fome. Então, como éramos caçadores e coletores, muito do nosso comportamento veio disso. Então a dopamina que é liberada no cérebro fazia o cara correr mais, e a gazela ela não tinha esse aparato mental, cortical, de liberar dopamina, de liberar anestésicos, inclusive o cara não sente dor correndo. Se vocês testarem, quem corre, né, fica viciado. Muita gente, uma parcela da população fica viciada em corrida, viciada em atividade física, por exemplo, eu sou. Se eu não fizer, eu fico... Tô precisando desse vício, hein? Eu fico em depressão se eu parar de... Eu acho que eu entrei em depressão, cara, eu fico muito triste. Então, você vai liberando esses neurotransmissores e te fazem perceber. Então, a gente tem um sistema neural, eu achava que isso era balela de coach motivacional. Que, é só você querer acreditar, visualizar e conseguir, mas é verdade. Cientificamente, fisiologicamente, o seu cérebro muda para atingir o que você quer. Por quê? É como se o que você quer seja a caça, que vai te salvar. E você fica assim, ó. Eu, uma vez, contando um relato assim, bem interessante, que eu mesmo fiquei surpreso comigo. Eu tinha estudado por umas 6 horas, ia rolar um concurso de 6, 7 horas, e já era de madrugada, e eu não tinha uns 4 da manhã. E, cara, tava chegando, era a semana do concurso, eu tava cansadíssimo. E aí, tipo, eu tinha colocado, vi imagens do eu aprovado no concurso e o que eu faria se eu fosse aprovado no concurso. Então eu botei lá meu carrão, eu botei lá a praia que eu moraria, que inclusive eu moro hoje nessa praia. Eu ia fazer um concurso em outro estado, né? Então eu botei a praia daqui como imagem para me lembrar e eu ficar olhando essas imagens. Isso chama-se uma técnica de quadro dos sonhos, né? Você coloca um quadro dos sonhos. E eu fazia a técnica de colocar a minha imagem aprovado, o meu contra-cheque, onde eu moraria e tudo mais aqui na minha mente. Pra quê? Pra que eu pudesse correr. Eu já tinha estudado programação linguística. Eu lá sem grana, eu lá pedindo dinheiro, eu lá fudido, devendo e tal, e eu aprovado. Então eu tinha 2 imagens claras. Cara, então o estudo, ele não era dor pra mim. Ele era prazer porque tava me aproximando dessa imagem. Fazia essa visualização e eu voltava a estudar, estudava 2, 3 horas mais. E dava eu já tava, gás, né? Eu tava totalmente saturado. Mas assim, do nada veio uma motivação a mais. E essa é a vantagem competitiva de muitas pessoas. Muitos empreendedores, muitos caras bons nas áreas deles, eles acabam criando uma certa compulsão. Essa compulsão ela é natural. O cara tá drogado por aquilo. Ele tem uma dopamina extra. Né? Você já me relatou, Luiz, sobre esses momentos de dopamina, de você ficar... Isso é o seu próprio cérebro te direcionando para executar aquilo que você quer muito, que você deseja, porque aquilo ali é vida ou morte para ele. Então, você visualiza e a parte do teu cérebro lá de trás vai te jogar os neurotransmissores que você precisa para realizar. Então, é uma automotivação meio que assim, e a dopamina é justamente motivação para fazer o que você tem que fazer. Pessoal, o Jing Tapioca, ele fez um comentário lá pela Twitch, né? Ele falou, tô numa luta grande para controlar meus impulsos no poker e não aumentar buy-in para tirar o foro, né? Tipo, é um hábito bem comum, galera. Tipo, à medida que você vai jogando, você sabe que a gente sempre sabe que quando você joga poker, né, você investe um dinheiro para receber mais dinheiro depois. Mas a questão, às vezes você investe e não recebe, investe e não recebe, investe e não recebe. Isso partindo do princípio que o cara já é um jogador que
consegue ganhar dinheiro, né? Então, um hábito comum é que à medida que o ferro vai aumentando, o prejuízo vai aumentando, alguns jogadores começam a jogar mais caro para talvez ganhar mais rápido, né? E isso geralmente é um hábito ruim, porque às vezes quando ele vai jogar mais caro, ele não é um jogador tão bom quanto ele jogaria no barato. Ele vai jogar pior porque ele vai ter mais pressão do dinheiro, vai ter outros critérios que vão afetar. Então, e no caso não, isso é uma limitação que, no caso dele, por exemplo, é um problema bem pesado. Esse já foi, por exemplo, um problema que eu tirei de letra, por exemplo, né? Mas em contrapartida tem até o ponto relevante que ele falou, por exemplo, eu perdi 12 quilos em 35 dias. Interessante como na dieta é muito simples para mim, mas no poker já não é tanto. E é legal essa dualidade, né? Em como uma coisa pode ser muito fácil para uma pessoa e muito difícil para outra, e vice-versa. E eu acho que isso é uma coisa que atrapalha um pouco, às vezes, até você a ter empatia sobre o outro, sabe? Porque você consegue pensar, cara, foi tão fácil para mim entrar em forma, esse cara é muito fraco por não conseguir. Mas às vezes você tem uma dificuldade, às vezes mental, né? Um desafio mental que não, isso aí, eu não sou bem matemático, isso eu não vou estudar, ou o que for, né? Tipo, não, eu não vou melhorar meu emocional, eu sou assim e deu. Então, às vezes a pessoa, então, por algumas coisas é tão fácil, e ela consegue ver o que é fácil para ela, e ela espera que pro outro vá ser, e esse espelhamento é um problema, né? Eu acho que as pessoas não deviam se jogar pelos seus pontos fortes, mas sim pelas suas limitações. Porque quando você entende, você parte da limitação, você vai ser muito mais receptivo quanto às limitações dos outros. Claro que você pode ajudar a pessoa a passar por isso, né? Mas acho que quando você se compara pela tua parte, pelo pior de si, é muito mais fácil de você entender o outro, né? Um lado legal que ela emagreceu 35 quilos, o seu cérebro agora ele está mais motivado. Você vai ser mais apto a conquistar as coisas. Por um motivo claro. Primeiro, você já conquistou. Então é mais provável que você tenha essa disciplina, leve a disciplina de uma coisa para outra. Tem uma frase que até fala assim, a maneira que você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as outras coisas na sua vida. Mas outro detalhe interessante é que 50% da dopamina, que é essa vontade, ela vem do intestino. Nós somos menos humanos do que bactérias, nós temos mais bactérias do que células humanas no nosso corpo. Então essas bactérias, elas vão atuar demais assim no nosso intestino. Então o cara que faz uma dieta, por exemplo, e melhora o intestino dele, perdeu o peso, tá engajado, ele vai produzir 50% mais dopamina, porque metade da dopamina é produzida pelo intestino. Então, imaginando que você vai potencializar em 50% a sua motivação. Então, uma pessoa obesa, ela tende a ser menos motivada do que uma pessoa mais magra, ou que está se alimentando bem, né? Ela pode até ser obesa, mas normalmente a pessoa que está obesa, ela está se alimentando mal. Então, ela está nutrindo uma flora bacteriana mal. E ela vai ter menos dopamina, ela vai ter menos... 90% da serotonina é produzida não pelo cérebro, mas pelo intestino. Então, normalmente, aquela pessoa que ela tá mais obesa, por exemplo, ela vai ter menos motivação, ela vai ter menos, até em certo ponto, a serotonina tá sensação de felicidade, sensação de prazer. Não é prazer direto, mas é uma sensação de gratidão, a serotonina, né? É outro momento. Inclusive, algumas drogas elas vão potencializar essas duas coisas, dopamina e serotonina. A pessoa tem aquela sensação de prazer. Então, e você vicia nessa própria sensação. Então, essas pessoas, até uma motivação para vocês que estão querendo emagrecer, quem está assistindo que quer, você vai melhorar a sua sensação de felicidade geral. Eu tenho um amigo aqui, eu posso até depois trazê-lo, ele falar um pouquinho com a gente, e ele emagreceu 35 quilos, cara, e ele praticamente curou a depressão, assim, total, com exercício físico e dieta. E o médico dele ficou totalmente surpreso, porque ele não tinha visto um quadro de reversão, assim, tão foda na vida. E ele perdeu 35 quilos. Eu até te apresentei, né, Luiz, ele e o Monólogos. E o quadro de depressão dele melhorou, sabe, incrivelmente. Ele falou que ele é outra pessoa. Ele virou, de fato, você vira outra pessoa. Porque suas novas conexões, sua química cerebral mudou completamente. Você é outra pessoa mesmo. Você é outro indivíduo. Sabe uma coisa que eu tenho a impressão, né, que é uma das coisas que me atrapalha hoje, talvez, nessa motivação, talvez, de entrar em forma e tal, é porque, assim, talvez, se eu tivesse hoje eu me sinto muito realizado com as coisas que eu tenho feito, sabe? Tipo, sei lá, de como está o meu mental, como estão as coisas que eu estou fazendo. Eu estou muito satisfeito, estou muito feliz com a minha vida. Menos essa parte, né? Mas acho que eu estou tão mais feliz com as outras partes que, por mais que eu considere importante essa aqui, tipo, ela acaba não pesando tanto porque isso não me torna infeliz. Porque talvez
se chegasse ao ponto de me tornar infeliz, eu acho que talvez eu já tivesse resolvido isso aí antes, entendeu? Então, tipo... Mas coloca numa coisa bem simples. O desconforto da infelicidade provavelmente iria me motivar a fazer, entendeu? Sim, O desconforto atual melhorar ao longo prazo. Mas como eu tenho um conforto muito grande atual, né, nesse critério, eu acho que acaba diminuindo a minha urgência, embora o meu racional saiba que é urgente, mas a minha vontade, ela não tá tão... Não, nesse critério ela não é tão latente, sabe? Tudo é uma questão de associação, né? Tipo, e se você for pensar, se você tá feliz, eu te dou outro motivo. Se você tá feliz, será que não era bom ter mais uns 5 anos de felicidade? Porque, assim, a expectativa de vida cai. Então, será que eu não quero mais 5 anos? Eu abri um livro uma vez, eu comprei esse livro porque eu abri, e na primeira página que eu li, assim, tipo, eu abri, às vezes eu fazia isso, assim, tipo, pegava randomicamente, abria uma página, aí o cara, se você gosta de comer e quer comer muito, coma pouco e você viverá tempo suficiente para comer muito. E eu achei essas frases sensacional. Era do livro do Anthony Robbins e tal, que ensinava a programação neurolinguística. E se você gosta de comer muito, coma pouco que você viverá tempo suficiente para comer muito. Dificilmente você vê um obeso com 90 anos, com 80 anos. E hoje a medicina, ela sustenta... Hoje, os nossos corpos, eles estão programados aqui, com a tecnologia que nós temos de medicina, a viver mais de 100 anos, né? Tem muita gente passando dos 100 anos hoje com a medicina. Ficou um pouquinho ruim no Instagram? Não, ficou um pouquinho ruim no celular, no Instagram. Que é o que eu tô escutando. Deixa eu aproximar um pouquinho. Melhorou. Então, você acaba vivendo, cara, as pessoas que têm um peso normal, né, que estão ali se exercitando, tem estudo que mostra que, por exemplo, quem caminha, as pessoas bastavam caminhada de meia hora por dia. Elas viviam, em média, isso é um estudo robusto, muita gente, em média, essa pessoa que caminhava vivia 5 anos a mais do que as outras. Claro que tem outros fatores, porque, e tem um viés aí, a pessoa que caminha provavelmente também se alimenta um pouco melhor, né, faz outras coisas e tal, mas eu acho que viver 5 anos é um bom fator pra você ficar mais feliz. Tá um pouquinho ruim no celular, tá, Eliseu? Por sinal, cara, a Marielle falou que quero você pra mim, ele. Já sou da... O Jing Tapioca, ele mandou aqui, ó. Tem um amigo que mexe com esquizofrenia há 9 anos, só com dieta. O psiquiatra dele ficou espantado e concordou em ele largar. Isso me fez focar na dieta mais. E eu acho, sim, que eu também tenho que melhorar minha dieta, sabe? Eu tenho... mas eu concordo total, cara. Eu acho que... Uma coisa que eu acho que é interessante é que quando você começa o ato e você meio... Tipo, as coisas meio que se motivam em cascata. Tipo, se você come melhor, tu não vai, tipo... Poxa, vamos supor, tu fez exercício. Você vai, às vezes, pensar... Pô, eu não vou comer uma porcaria aqui, já que eu fiz o exercício, eu vou fazer o meu esforço do exercício ter sido em vão, digamos assim. Então, eu acho que quando você começa a fazer as atitudes que vão te levar na tua meta, né? Eu acho que também isso acaba te motivando a manter o percurso. A gente começa a criar aquela inércia na direção que a gente quer, né? Porque hoje, por exemplo, né, tipo, você começa a melhorar esse direcionamento e começa talvez até a ser prazeroso você manter essa inércia de certa forma, né? Você não quer parar no meio do caminho, sendo que eu já tô mais perto do que eu estava ontem. Com certeza. E você é sensível às consequências dos seus atos. Se você tá fazendo e tá vendo um pouquinho de melhora, eu tô melhorando um pouquinho. Por isso que eu gosto do cara pegar, por exemplo, um aplicativo, ficar vendo quanto de calorias ele tá consumindo normalmente, e aí vai dar um número lá, 3.500 calorias. Cara, eu não quero que a pessoa reduza para uma dieta de 1.500 calorias. E bons nutricionistas não vão fazer isso. Eles não vão mudar tudo. Eles vão fazer o seguinte, você vai jogar um jogo de longo prazo. Esse jogo vai ser curtinho. Você está comendo 3.500 calorias, vamos tirar 200. Então você vai tirar aquela Coca-Cola, não sei como você vai tirar. Você vai 3.200 no primeiro dia, primeira semana. Nossa, primeira semana. E vai tirando. 3.100, 3.000 calorias. Cara, nós somos uma máquina térmica do ponto de vista nutricional. Se você está comendo as calorias em média que você tira dessas 3.500, você vai tirando, você perde 1 quilo em média. Então pode ser com exercício, o exercício potencializa isso, mas o cara precisa tirar 7.500 para perder 1 quilo. Então é uma matemática
simples, calórica. Não é quantidade de comida, é quantidade de caloria. Tá? Então, quantidade calórica. Então, hoje você tem um aparato e aplicativo que você bota o que você come e ele vai te dizer exatamente quantas calorias. O que eu sugiro? Tira 200 calorias na primeira semana, 300 calorias na segunda semana, 400, 500 calorias. Você não é sensível às consequências dos seus atos porque você não tá vendo aquele peso. Mas quando você vê lá o númerozinho lá, isso te motiva. Porra, fiz um pouquinho. É um pouquinho cada dia. Você não tá fazendo nenhum exercício, faz uma caminhada. Eu dei 1000 passos. Eu dei 1.200 passos, 1.300 passos. É um jogo que só você pode definir as suas metas. Quem define a meta... Tem uma coisa relevante aí também. Na verdade, quando você começa a computar, você também começa a ter um reforço negativo na atitude, né? Porque quando você só come aquela comida, é muito subjetivo, assim, pô, eu comi esse hambúrguer aqui no final de semana. Você acaba não... Você só teve a parte boa, que é comer o hambúrguer, ele é gostoso. Mas quando você vê, tipo, que aquele hambúrguer foi, tipo, 1.500 calorias e, digamos, era para ser o equivalente a 2 refeições que você deveria ter feito, sei lá. Daí você pensa, nossa, eu coloquei tudo isso de energia para dentro do meu corpo, eu precisava de tanto, tipo... Então, talvez você comece a te ajudar no reforço negativo, né? Talvez de não fazer e te ajuda a sentir uma culpa que, nesse caso... É uma culpa que vai te levar no lugar certo, né? Então é uma culpa boa, digamos assim. Sim, e você vai olhar para aquilo, cara, comi mais, gastei, beleza, eu não sou perfeito, mas na próxima refeição eu vou, já que eu comi muito carboidrato, por exemplo, eu vou reduzir meu carboidrato na próxima refeição. E é um jogo que você pode jogar de longo prazo. Não é... o problema é que a gente superestima os efeitos de curto prazo. A gente acha que pode mudar tudo em um dia. Eu posso perder 10 quilos em um dia. E a gente subestima os efeitos de longo prazo. O cara que ele dá 1.000 passos por dia, 1.200 passos por dia, num dia vai dar 100 calorias só que ele gastou. Mas quanto vai dar isso num ano? Quanto vai dar você fazer 1.200... Sabe, você correr 1 quilômetro, vamos dizer que você gasta 100 calorias, é uma média assim boa. 100 calorias você gasta. Cara, se você correr 1 quilômetro por dia... ao longo de um ano, quanto isso vai dar? Se você reduz 100 calorias da sua dieta e corre mais 1 quilômetro, ou caminha 1 quilômetro, você já está reduzindo todos os dias 250 calorias, que é, em média, aí, uma pessoa come 2.000 calorias por dia. Você teve uma redução aí de 10%. 10% Olha, das suas calorias. Eu fiz um teste aqui, tá? Justamente o que você falou. Eu coloquei 100 calorias por dia em um ano. E eu falou que mais ou menos 7.500 calorias é 1 quilo, né? Isso. Então, só esse ato, teoricamente, daria para perder 5 quilos em um ano. 5 quilos em um ano. Isso também, claro, a gente está colocando um número teórico, tipo, é um parâmetro. Não, mas a questão claro, é que é interessante, né? Quando você calcula, quando você estende, e você vê o longo prazo... 4,8 quilos a questão. Já ajuda, né, a pessoa a ver uma meta. Cara, sério, só o ato de eu conseguir tirar 100 gramas da minha alimentação média por ano, eu vou perder então 5 quilos? Teoricamente é... Por aí, e o que é legal, teoricamente, porque nesse tempo pode ser que você perca mais, porque ao fazer atividade e começar a se mexer mais, o seu corpo naturalmente vai se preparar para aquela atividade, ele vai produzir mais mitocôndria. Ele faz a célula, o mitocôndria é um motor que gasta energia. Então, ele vai aumentar o número de motores nas suas células, todas as suas células ali dos musculares, por exemplo, e você vai começar a gastar mais energia. Então, você vai correr todo dia. Com uma semana, você não é o mesmo. Você começou, em vez de gastar 5 calorias para esse podcast, você vai gastar 10 ou 15. Porque o teu corpo, de uma maneira geral, virou uma máquina mais gastadora de energia. Porque ele está sentindo o que você precisa. O ser humano é adaptável ao meio. Então, se você começar a correr, você vai se transformar numa nova pessoa. Uma PG aí. Eu gosto de progressão geométrica, hein? É uma progressão geométrica. Você vai... Então, você não vai perder só 5. E outra, no seu descanso você vai gastar mais. Dormindo você vai gastar mais. Porque agora, se você ganhar músculo, por exemplo, o músculo ele gasta muita energia. Então, minha caloria de repouso, ela é muito maior do que uma pessoa que não treina musculação. Eu tenho mais massa muscular. Então, consequentemente, eu vou estar dormindo gastando mais energia. Eu estou fazendo um exercício dormindo. Por quê? Porque para manter essa quantidade de massa muscular, por exemplo, eu vou gastar mais energia. Eu tenho mais mitocôndria porque eu corro muito. Faço atividade física. Então, o seu corpo ele se transforma numa máquina que você quiser. Nossos antepassados, eles andavam 80.000 passos por dia.
o corpo ele tá totalmente preparado para fazer exercício e fazer essas atividades. 80 mil passos é muita caloria. Então pensa, nós não somos feitos para ser gordos, obesos. Então, evolutivamente, se a gente estivesse na selva, por exemplo, essas pessoas não seriam excluídas. Mas a gente tem hoje um aparato tecnológico, nutrição, para vocês terem ideia, a agricultura, ela só tem 8 mil anos. Tipo, a agricultura, gente. Então, na escala evolutiva do ser humano, se ficar sem fazer nada, é muito danoso pro corpo. Tipo, nós temos 306 músculos para se mexer, então é muito danoso, é foda. Eu fico pensando evolutivamente, sempre eu penso evolutivamente nas coisas, né? A gente tá fazendo muito mal pro corpo, por exemplo, não dando esses 80 mil passos que deveriam ser dados. O Jing Tapioca, ele fez um comentário aqui. Ele disse, depois de pesquisar sobre alimentação viva, depois pesquise sobre alimentação viva. É possível comer muito e perder peso rápido e muito saudável. Sim, sim. Eu, na verdade, até já fiz uma experiência, acho que de 1 mês com alimentação viva. Mais ou menos quase tudo alimentação viva, assim. Nesse intervalo, eu devo ter perdido acho que uns 7 quilos em 1 mês, assim. Foi bem rápido. Eu acho que o principal motivo é porque... Na verdade, cara, você só come coisas... O peixe se balançando aqui. Não, na verdade você só come comida crua na prática, mas você não come nada animal em si, você só come comida basicamente de origem vegetal. Então, e tem alguns benefícios dessa brincadeira, porque a comida crua, de modo geral, é muito menos calórica. Falando de... porque, na verdade, o que o cozinho muitas vezes faz? Né? Ele reduz o volume, né? Porque você pega lá o que é uma geleia? Eles vão pegar, tipo, 5 maçãs, reduzir num volume pequenininho, então você vai estar comendo energia de 5 maçãs em 2 colheres de geleia, por exemplo. Porque reduziu todo aquele açúcar, toda aquela energia que estava lá. Então, assim... Eu gosto... por exemplo, é aquela coisa bem simples, né? Quem aqui come por exemplo... Você vai tomar um suco. Num suco você vai tomar, sei lá... Um copo de suco vai ter 3 laranjas, por exemplo. Tenta comer 3 laranjas. Você vai estar cheio pra caralho com bagaço, não sei o que. Então, basicamente, né, essa é a parte ruim da industrialização. Quando você come mais coisas naturais, elas acabam sendo muito menos calóricas, elas te enchem mais. Então, até porque tem a questão das fibras, né, e saciedade e tal. Mas então, e isso te ajuda pela parte calórica e também te ajuda no outro espectro que até o Eliseu tinha comentado, que é na parte da flora intestinal. Porque quando você cozinha as coisas, você também mata muitos nutrientes, mata muitas dessas bactérias e tal, que você teria ingerindo, que estão vivas ainda no coisa, mas quando você cozinha ela está morta. Então, tua flora intestinal piora. Então, você melhora a flora intestinal, melhora o teu metabolismo, melhora a serotonina. Então, é aquela coisa. Mas uma coisa que eu vi, cara, que dieta restritiva é complicado, mano, tá? A minha recomendação é que talvez a pessoa querer fazer assim, dieta viva, vou comer só coisa viva, é meio puxado. Talvez o ideal seja a pessoa fazer um meio termo, tipo, ter mais refeições. Às vezes, troca um café da manhã por uma batida de frutas, por exemplo, né? Uma misturada, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que eu tento fazer pra mim, por exemplo, sabe? Na verdade, eu fiz um tempo, eu tenho que voltar a fazer, né? A gente perde os bons hábitos, eu tenho que voltar a fazer e... Queria falar alguma coisa, Duda? Estão ouvindo, né? Se falar de alimentação... Sim. Sobre comer menos calorias e afins, eu acho que, do ponto de vista, a visão não é a questão de emagrecimento, manter o corpo saudável, digamos, perfeito, a forma estética, a questão de saúde, né? E nessa questão de alimentação, não é só a quantidade, mas sim o tipo de alimento que você vai comer, porque hoje você tem, no supermercado, a gente tem tudo esqueci a palavra. Transgênico, né? Sim. Tem os transgênicos que já é um produto alterado geneticamente. A gente come muita coisa processada. Os agrotóxicos que são usados no momento atual é muito diferente do que era há 10, 20, 30 anos atrás. Cultivar o alimento mudou muito. A gente já não acaba só ingerindo o alimento em si. Muitas vezes o alimento ele vem com 30%, 40% que é coisa que a gente não deveria ingerir. Além dos agrotóxicos, de tudo que vem de ruim, né? E a outra questão que eu vi que ninguém tocou no assunto é a questão da água. Se você focar só no alimento e não cuidar o tipo de água, não é só beber água,
mas sim o tipo de água que você bebe. A água que você bebe. A questão do pH da água influencia muito na alimentação. No nosso corpo, principalmente. O pH do nosso organismo, ele muda. Isso aí eu acho um mito Só uma coisa, da questão do pH. Eliseu, Fala. só uma coisinha. E eu concordo total com o que você falou sobre a parte da comida, tá, Duda? Referente a, assim, se você procura emagrecer, é apenas uma questão calórica, né? Mas se você procura ter saúde, é uma questão, claro, calórico para emagrecer. Além disso, a qualidade da alimentação que você come, né? Eu acho que tá completamente certo. Uma frase que eu já vi, que não que eu seja o adepto, mas eu pretendo começar a ser, se você quer comer melhor, desembale menos e descasque mais, né? Se você começa a fazer isso, a tendência é que tua alimentação já vai melhorar uns 50% se você descascar mais em vez de estar desembalando. Coach Fitness do Luiz, ó, gostei, velho. Eu sei essa parada, o problema é fazer, galera. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Tá, segue lá do pH. Não, falar de umas coisas aqui. O que nos fez evoluir, inclusive, o córtex, né, foi a quantidade calórica. Nós, com relação aos outros animais, quando a gente criou a cocção, o cozimento e tal, isso fez com que a disponibilidade calórica fosse maior e a gente conseguisse alimentar o cérebro energeticamente. Gera mais ATP Eu pensei que tu tava falando que o som tava ruim. Gera mais ATP, mais energia, e o cérebro conseguiu desenvolver mais camadas, produzir mais essa parte cortical que a gente tem extra dos animais. Então tem até a professora aqui, a Suzana Herculano, que ela é uma brasileira, que ela até discute muito isso, né, a questão evolutiva da nutricional, né? Isso foi muito importante pra gente, esse cozimento. Só que a disponibilidade ficou muito fácil, ficou muito ampla. Quando você cozinha, por exemplo, uma banana, você vai reduzir ali em 50% ali a massa dela, vai concentrar a caloria ali, vai ser muito mais fácil comer, vai dar menos saciedade, né? Só que o alimento tem muita água, né? Quando a gente cozinha, vai diminuir muito o volume, vai ficar mais disponível. O teu corpo, inclusive, vai trabalhar menos para quebrar aquele alimento, porque o cozimento já fez algumas etapas que o seu corpo trabalharia na digestão. Então, a energia que você gastaria para quebrar, você está perdendo. Para quem não sabe, quando você come proteína mais, por exemplo, só 70% da proteína ela é absorvida, 30% é quebrada, o teu corpo gasta quebrando a proteína. Ou seja, você está malhando ao comer proteína. Você tem que gastar energia, o teu corpo tem que quebrar os aminoácidos. As proteínas são formadas por aminoácidos que são ligados. Então imagina que como se fosse um colar de pérolas, várias pérolazinhas são os aminoácidos. O corpo ele vai ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Então ele está gastando energia para fazer isso. Então quando você come mais proteína na sua dieta, por exemplo, você está promovendo aí mais energia, está gastando mais energia. 30% dela não é absorvida. Então é um alimento que a conta calórica dele é diferente. Então são sacadas que você pode fazer, assim, por exemplo, na dieta, né? É interessante o extremo, né, que era quando a gente estava no período da pré-história e tal, e agora, né? Porque, assim, era um extremo. A gente gastava muita energia e consumia pouco. Hoje a gente gasta pouco e consome muito. Então, é uma consequência direta, né, de que a gente... a sociedade tende a ser obesa, de certa maneira, porque, inclusive, quando a gente fala dos industrializados, adição de açúcar, adição de N coisas, o Ginga, ele fez um comentário que ele falou que não é emagrecer para ter saúde, é ter saúde para emagrecer. Exatamente. Isso. Eu concordo, ter saúde para emagrecer. Outra coisa do pH lá... Outra coisa do pH lá... A meta é saúde, né? Claro que ter um corpo melhor é legal também, pra caralho, mas a meta é viver mais. Quanto ao pH, Duda, eu acho que eu vi alguns médicos falando isso, eu vou totalmente contra esses comentários com relação, principalmente à água, tá? Não com relação aos outros alimentos. Claro, você comeu um limão, você tomou um suco lá, um alimento muito ácido, vai alterar o pH. Pode alterar o pH intestinal por alguns momentos, mas o pH do nosso sangue, ele tem um sistema chamado sistema tampão, que ele é muito eficiente, e se ele falhar, você morre. O pH do sangue está em 7.4. Se ele baixar para 7.2, você vai ter acidose, né? Qualquer baixada, com 6.9 você morre. Se o pH sair de 7.4 para 6.9, todo mundo morre. Você entra em acidose. E se ele subir um pouco mais disso, 7.8, você entra em alcalose e morre também.
Então, ele tem um sistema bicarbonato que funciona no rim, que é excelente. Eu já trabalhei na química com tampões, né? E a gente usa esse tampão, a gente pode colocar lá, pingar ácido, 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 ácido. O pH não sai do canto, você fica mexendo o pH. Então, nosso sistema, o corpo, ele é muito inteligente. Então, acreditar, por exemplo, vou tomar um copo de limão de manhã para alterar o pH, não vai alterar o pH de nada. Porque é bem eficiente esse sistema que a gente tem tamponador, que o fígado, o rim participa, né, do processo e vai liberando tampões. O nosso sangue, ele é tamponadíssimo. Tá? Se alguém conseguir alterar o pH do sangue, manda para a NASA, que a NASA vai estudar, se vocês conseguirem, porque é muito eficiente. Com água, né? Com água, principalmente. Eu sou contra esses médicos que alguns médicos que não. Eu tenho uma hipótese só. Mas eu já vi que tem estudos, por exemplo, que falam que um sangue mais ácido, as células, quando estão mais ácidas, são mais propícias para células cancerígenas e outras coisas. E quando está mais básico esse ambiente celular e o corpo como um todo, é menos propício, né? Então, tipo, proliferam mais. Não, meu ponto é a água, tá? Meu ponto é a água. Sim, não alteraria. Calma, mas o ponto que eu posso levantar é... Lembra a brincadeirinha que você falou, por exemplo, sobre o exercício que a pessoa pode fazer, digamos, 100 calorias por dia. Só que, ao longo do tempo, isso vai ter um resultado significativo. Então, às vezes, em curto prazo, de fato, eu tomei um copo agora e meu sangue não vai mudar. Mas eu estou especulando, eu não sei, tá? Eu só estou levantando a possibilidade mesmo, a questão. Às vezes, se o cara faz essas características que vão deixar o corpo mais básico, lá, o limão, porque eu sei que tem uma reação química, né? Tipo, você toma o limão, mas a tendência é que no corpo ele vai deixar o ambiente mais básico depois, no intestino da reação. Então, assim, então você junta água mais básica, limão, não sei o que, talvez, quando você junta... Talvez eu gosto da hipótese. Claro, não vai mudar o coisa, ele vai continuar naquele range, mas talvez ele fique um pouquinho mais pro básico do que pro ácido, e que talvez vai te deixar mais saudável. Né? É uma hipótese, tá? Eu acho mais mito, assim, não é que eu acho, né, assim, o espectro de estudo científico em relação a isso aí relaciona muito mais a uma flora intestinal, que ela vai produzir, são bilhares de reações que vão produzir mais ácido ou mais básico, e a gente não sabe, por exemplo, eu acho que a gente não tem noção ainda se é a acidez que causa ou se a causa provoca essas reações que deixam meio ácido. Então a gente não sabe nem dizer qual é a origem, se é de fato porque é ácido, ou será que quem tem deixa o meio ácido, entendeu? Quem tem um problema que gera acidez, não é a acidez que gera o problema, a gente não sabe disso. Entendeu? Então eu acho bem... Eu vejo alguns médicos falando bastante sobre isso, pH, você toma água aqui, ó o pH como é que vai ficar. Mas é muito transitório, são mudanças muito transitórias que a gente faz, principalmente, eu acredito, né, com água. A água não, porque a água seria o menor impactante. O que menos impactaria isso? A alteração de pH, né? Isso pela química natural. Agora, se você pegar, por exemplo, a flora intestinal do cara e mudar, ele está se alimentando com isso pode sim impactar no longo prazo, principalmente, muito mais o pH do cara. Eu acho que a gente tem que falar com um especialista mais profundo na área aí para falar, mas e não devagar tanto, acho que a gente nem pode ficar entrando tão profundamente, mas eu acho bem interessante isso aí. Até porque tem até aquela coisa, sabe? Eu acho que a gente não pode desprezar o resultado de longo prazo, né? Como você mesmo falou, tipo... Então, claro. Imagina, o Flamengo, na prática, ele é branco. Ele fica lá rosado por causa, acho que, de alguma alga que tá no ambiente, algo que ele come, ou água que ele bebe, alguma coisa assim. Então, no longo prazo, aquilo causa um efeito. Tanto que seja ser visível, no caso dele. Então, talvez no longo prazo, né? Verdade. Efeitos ações contínuas, né? Podem sim afetar. Você queria falar alguma coisa, Duda? Se você comer muita galinha, vai começar a nascer pena, né? Pode ser. Não é isso. Diga aí, Duda. Justamente é um conceito pra gente entender, né? Como... A minha questão em relação à água não era nem questão de sangue, era questão de intestinal mesmo. A qualidade da água influencia muito na nossa dieta. No longo prazo, né? Isso, a longo prazo, porque, por exemplo, Claro. O problema da Coca-Cola, né? A Coca-Cola faz um efeito negativo gigante pro intestino. Isso muda totalmente o pH da tua digestão. A Coca eu já acredito. Ali você já tem um...
você pegar uma água, por exemplo, que tem adicionado muito cloro, do cloro todo dia, fora do normal, entendeu? Tem a quantidade que é dita como tolerável, né? Mas se você consumir uma água que tem muito cloro todo dia, não é bom. Com certeza. Porque assim, o meu ex-cachorro, e ele desenvolveu uma doença por isso. Então, não tem como não ter relação. E isso lembra entendeu? uma coisa, Duda, que é muito relevante também, cara, que é outro aspecto, né, dos pequenos hábitos que causam grandes efeitos, agora na parte negativa do espectro, né? Digamos, É só um cigarro. Não, é nem isso, não é nem só isso. Eu tô falando aqui, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa fica em contato, por exemplo, com um pouquinho de radiação. Entrar em contato com radiação uma vez, não vai, mas a questão, quando você coloca a exposição contínua, o corpo ele aguenta o ferro um pouquinho, mas sempre que você mantém o negócio por muito tempo, isso já vai se tornar uma doença e a pessoa geralmente ou vai curar ela ou vai morrer dela, porque assim, né, no final das contas, isso afeta muita coisa, né? Se a gente for ver. Tipo, o corpo, eu tenho a impressão que essa máquina, ela resolve as coisas de maneira, ela consegue lidar, ela ajusta. Então, você está num ambiente de muito estresse. Bom, ele vai aguentar um dia, vai aguentar 2 dias, mas você coloca 2 anos nessa brincadeira, 3 anos, 10 anos, cara, a saúde do cara foi pro pau. Porque porque ele é pronto, né? Tipo, o corpo ele é pronto para ficar em estado de alerta por momentos específicos. Quando você tenta manter esse estado de alerta por muito tempo, o corpo aguenta você ficar sem água por um tempo, mas quando você mantém essa desidratação contínua, quando você mantém uma alimentação na flora intestinal ruim, é muito legal conversar com... É muito fácil de seguir o raciocínio. Obrigado, galera. Tem déficit de atenção aqui, ó. Mas o exponencial que a gente usa, ele também serve para os hábitos ruins, na verdade, né? O Eliseu fazendo Dona Dice lá. Ó. Luiz, eu entendi porra nenhuma o que tu falou, não. Tava brincando aqui. Bom, galera. Mas é isso aí. É isso aí. Acho que vou botar aqui. A gente falou bastante. Eu acho que a gente pode falar o poder dos pequenos hábitos, né? Meu celular vai descarregar. O poder dos pequenos hábitos aí, né? Pequenas mudanças que geram grandes resultados, grandes impactos. Pequenos hábitos que geram grandes resultados? Pode ser. O que vocês acham? A desconcentração que faz uma criança numa live. O efeito surpresa aí. Não puxa, filha. Não faz nada disso, filho. Então diz oi, pessoal. Ó, fala oi pro pessoal aqui, ó. O que você tá fazendo aí? Então diz oi pro pessoal, diz oi pro Eliseu. Ó, aquele moço lá é o Eliseu. Aquele que tá com a camiseta verde já tá colocando o celular pra carregar, ó, esse é o Eliseu. Aqui embaixo de casaco vermelho é o Luiz Felipe. Ele é retardado ali. Acho que a gente pode chamar de LP. Ó. Felipe e o Eliseu. E fala seu nome pra eles. Qual que é seu? Qual é o teu nome? Devagarinho. Eu não ouvi. É Sofia ali. 7. Assim? Assim, ó. Tem 3. Fazer 4. Vai fazer 4? Isso. Eu tenho 8. Vai fazer 4. 8? O Eliseu tem 8? Eu tenho 8. É verdade, tem muitos 8. 8 em cada perna, 8 em cada braço. Ei, você é muito... certo. Você é muito linda, Sofia. Olha o olho dela. Olha o olhão. Esse moço ali embaixo, ele já é um idoso, ó. Esse moço aí. Ele tá acabado.
Galera, eu acho que a gente pode falar na próxima semana do pequenos hábitos, né? Que, tipo, podem... O poder dos pequenos hábitos, sei lá. Acho que pode ser. Eu acho que Pessoal, pequenos... tchau, pessoal. Pode ser. Eu acho que tantos hábitos mentais quanto hábitos físicos, eu acho que pode ser. Falar. Hoje muitas neurocientistas, muita gente dessa parte comportamental tem adotado micro-hábitos, né? Que eles são mais importantes para as mudanças dos micro-hábitos do que, de fato, você criar hábitos. Por quê? Um micro-hábito, ele é um hábito tão pequeno que você não consegue não fazer. E você gera muito mais mudança do que quem tem uma intensidade muito forte. Se eu começar a treinar 1 hora por dia, eu não treino nada. Treinar 1 hora por dia e me colocar como meta 1 hora por dia é uma meta muito grande. Então, dificilmente eu vou ter consistência naquilo. E as mudanças, como elas vêm no longo prazo, eu dificilmente vou ter consistência naquilo. Então, quando eu coloco 15 minutos, é impossível, primeiramente, eu não fazer, porque é muito pouco. Se você se colocar uma meta de fazer 3 flexões por dia, eu não tenho desculpa para não fazer. Então é tão pouco, e é um comprometimento tão pequeno que eu tenho comigo, 3 flexões aqui, 1, 2, 3, acabou. Que você não tem desculpa para não fazer, então você vai fazer todos os dias, e, como é muito pequeno, você sempre vai ganhar daquilo. E como a tua meta tá lá embaixo, tudo que você ganhar para você é felicidade, é dopamina. Eu tô além das minhas expectativas, era fazer só 3, então eu vou fazer mais. E aí a ideia geral desses hábitos veio porque acho que a Microsoft estava concorrendo lá, não sei se era com a Apple, não sei qual era a empresa específica, mas o que importa é a história. Eles tinham metas de vendas. Uma empresa tinha meta de venda e a meta para uma empresa era muito alta. E para a Microsoft era muito baixa. E adivinha quem vendia mais? A Microsoft era o mesmo produto praticamente, eram 2 empresas vendendo o mesmo produto. Era quase tudo igual. Só que a empresa que botava metas para os vendedores menores vendia mais. Por quê? Porque o cara era fácil de bater. Então eles sempre queriam fazer mais e eles se sentiam bem por... Pô, já conquistei aqui, eu quero mais. E aí a explicação dos neurocientistas é justamente por isso. O cara fica mais dopaminado para fazer. Os caras, pô, já bati minha meta aqui. A meta é fácil. Menos estresse, porque quando o cara tá desesperado para vender, ele começa a vender pior. A qualidade dele vai cair. Ele vai ficar nervoso, estressado, diminuir a condição de trabalho. E dá pra ver o outro extremo, né? Quando a meta é muito longe, às vezes inalcançável, ela vai ter o efeito oposto, ela vai te desmotivar. Pô, eu não vou conseguir mesmo, então... foda-se. Tipo, Sai do trabalho. Tu vai ter o outro efeito, né? Um vai ter um reforço positivo e o outro vai ter um reforço negativo. Então, eu acho que esse também, inclusive, é o grande segredo. Mas tem que ser pequeno o suficiente para não ser muito distante. Então, tem que ser alcançável. Né? Não pode ser... Tem que ser algo que você mais tem alcança do que não alcança, né? Eu gosto de fragmentar. Eu acho que o cara tem que fragmentar. Um sonho é um objetivo de médio prazo, longo prazo, que tem muito impacto, né? Então, você coloca ele como se fosse um sonho. Esse sonho ele pode ser dividido em pequenas metas diárias. Eu quero emagrecer 10 quilos. Então, o que é que eu tenho que fazer nesses 3, 4 meses, 5 meses que eu vou me desafiar? E aí, você fragmenta em pequenos hábitozinhos. Eu vou correr 1 quilômetro por dia, como a gente estava falando, e eu vou comer 100... A gente tem que focar na stream da semana que vem. É isso aí. Não vamos acabar com o assunto hoje. Ei, mas agora... Falou, galera. Agora que eu entendi a questão da Dilma, que ela falava que não ia colocar a meta, depois a gente dobrava a meta. Por isso. É isso aí. Ela pensou nisso. Ela tá à frente do tempo e a gente não sabia. Valeu, galera. Falou. Vamos acabar, porque senão a gente vai descumprir nossa meta de terminar em 1 hora. Quero agradecer a todo mundo que participou aí. Fizeram um comentário aqui, ó. Na pequena live, né? O Reacender a Chama, ele fez um comentário aqui. Você tem que ter uma meta, depois você alcança a meta. E depois dobra a meta. E depois triplica a meta. E depois a MPG. Falou, galera. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou. Foi obrigado, abraço. Com vocês. Valeu, vocês falou. São muito bem-vindos a estarem participando. Vem. Quinta-feira que vem vai ter de novo. Não esqueçam de seguir as mídias sociais aí, seja de onde você está assistindo, se for no canal do Futuro, se for no Instagram. Eu sou o Luiz.Brasil. O Eliseu é o Eliseu Canuto, né? Eliseu Canuto. Canuto conhece? Duda Renovatio, é isso, né, Duda?
Renovate em todas as redes. Tá. E o Eliseu tá com Falou, galera. já saiu da live. Acabou. Abraço, galera. Boa Falou. noite aí pra todos. Quinta-feira.